Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Juliana Milan, especialista em sobrancelhas, e hoje trouxe para você um novo produto da Depilbela, a cera hidrossolúvel de algodão doce. Você que é da área de beleza sabe que a Depilbela é uma das maiores marcas que mais investem em qualidade falando de cera quente. E não seria diferente com esse novo lançamento que promete não só uma alta performance, como também um cheiro encantador de algodão doce. Ela é indicada para todo tipo de pele, ou seja, independente da espessura ou da resistência do fio, a marca garante uma remoção de qualidade e sem nenhum esforço. Ela tem uma ação desodorante, o que vai garantir aí a redução de odores. Ela é 100% vegana, não testada em animais, dermatologicamente testado. E o melhor, ela possui uma fórmula natural que vai cuidar da pele durante todo o processo. Então ela vai reduzir a sensibilidade e também aquele desconforto pós-epilação. Além disso, contém em sua composição o extrato de algodão, que tem como propriedade acalmar e também hidratar a pele. Muitas dúvidas surgem quando nós falamos de cera hidrossolúvel. E na verdade, hidrossolúvel quer dizer solúvel à água. Ela é diluída em água. Então facilmente você vai conseguir remover aquele resíduo que fica na pele apenas com algodão e água, diferente daquelas ceras que precisam do removedor. Um outro diferencial é que a cera hidrossolúvel ela precisa do papel depilatório para fazer a remoção dos pelos, diferente de outras ceras que endurecem e elas mesmo conseguem remover. Essa é uma cera que pode ser utilizada tanto no micro-ondas como também em banho-maria, e aqui no rótulo ela tem toda a informação de uso. Ou seja, sugerem que fique por 1 minuto no micro-ondas, e quando nós falamos de banho-maria, eles pedem 4 minutos. Mas um atento, aqui eles dizem que é uma cera Del-morna. Isso quer dizer que ela não precisa estar totalmente quente para fazer a remoção dos pelos. Então ela precisa estar apenas na consistência ideal para fazer essa remoção. Um outro detalhe ainda aqui no rótulo também são as precauções, e uma delas é referente ao teste alérgico. É importante ressaltar que o teste de qualquer cera precisa ser realizado 48 horas antes da aplicação. Então faça esse teste e caso não tenha nenhuma vermelhidão ou qualquer sensibilidade, aí sim você pode realizar essa técnica na sua cliente com segurança. Já estou com a cera totalmente diluída e você pode perceber que eu utilizei num copo de isopor, porque isso vai otimizar muito o atendimento. Eu utilizo apenas o que eu vou realmente fazer na aplicação da minha cliente aqui, e você pode perceber que a textura dela é muito elástica. E como eu disse, essa não é uma cera para ficar muito quente, então a aplicação dela vai ser perfeita com ela nessa texturinha aqui, nem tão firme e também nem tão líquida. Uma outra dúvida muito frequente de vocês é sobre o treino, porque normalmente nós não temos no início pessoas que vão nos apoiar a ser nossas cobaias, nossas modelos. Então por isso eu fiz aqui minha sobrancelha na minha mão, e antes de fazer nossa modelo real, eu vou te ensinar que dá para testar essa aplicação na sua própria mão. Então fiz aqui uma sobrancelha e nós vamos pegar uma pequena quantidade da cera e vamos aplicar sobre toda a região. Aqui eu preciso fazer uma camada bem fininha, e eu costumo dizer que precisa ter essa bordinha por fora da minha marcação. Por quê? Porque ela não tem que chegar muito próximo ali da minha linha, não. Isso pode acontecer caso você chegue muito próximo, principalmente quando você não domina a sua cera, é de remover uma área que não era para ser removida. Então faça sempre essa barreirinha bem próximo da marcação para não acontecer de causar uma remoção indevida. Aqui a minha cera tá bem morninha, ela tá excelente. E eu venho com o meu TNT, que pode também ser o seu papel, tá? Independente da técnica que você utilize. Deslizo sobre a região, dou sempre uma puxadinha e puxo.
Olha só como ela remove muito bem e ficou bem lisinha. Olha só que textura delicada e sem nenhum pelinho. A minha cera ela ainda está bem morninha e eu faço o mesmo processo. Deslizo a cera sobre toda a região, fazendo uma marcação não tão rente assim, principalmente quando você não domina. E eu já vou chegar ela até aqui embaixo, ó, porque ela tá bem elástica e eu sei que eu consigo chegar até mais embaixo. Novamente, com um novo TNT ou então um novo papel, eu deslizo o meu dedo sobre toda a região, dou uma puxadinha e olha só como... Não sei se você consegue visualizar daí, mas daqui a intenção é que a textura fica muito delicadinha e sem nenhum pelinho. Inclusive, se você já tá curiosa para testar essa cerinha, eu vou deixar aqui abaixo na descrição todos os produtos que eu utilizei nesse vídeo, inclusive a cera. E olha que textura e a cor é o que mais me surpreende, porque ela tá um brilho lindo e vai fazer toda a diferença, eu tenho certeza, lá no seu vídeo. Tá gostando desse conteúdo? Então espera que ainda não acabou. Bora pro passo a passo. Vamos dar início ao nosso passo a passo e eu inicio sempre pela parte superior das sobrancelhas. Mas um detalhe muito importante aqui é que a nossa cera ela não pode ter contato com os fios. Então é importante que a gente penteie todos os fios para baixo e só assim faça a aplicação. Aqui eu já tô com a minha cera na textura ideal e eu normalmente aplico uma quantidade muito pouca de cera no local, tá? Isso porque quanto menos produto tiver, quanto menos cera tiver nesse local, melhor vai ser a aplicação. Então eu faço a depositação de cera no local e venho deslizando com pouco produto. Então você vai perceber que agora, quando eu pegar o meu TNT, que também pode ser o papel depilatório, isso fica à vontade para você escolher, você vai ver uma remoção completa. Então eu deslizo o meu dedo. Uma pausa rapidinha para um recado muito importante. Acabei de lançar o meu curso online, onde nele você terá acesso a mais de 50 aulas, 6 bônus exclusivos e um valor que está imperdível. Então, após assistir esse vídeo, clica no link que está na descrição e vem evoluir comigo. Puxo bem, então tem que esticar bem firme e puxo, e você vai ver aqui, ó, que removeu perfeitamente os fios desse local, principalmente os fios mais fininhos, tá? Então deposito novamente, vou esticando a camada para ficar bem fininha e só após eu venho com o meu próprio tecido que eu já utilizei, eu posso utilizar a parte de trás dele e venho removendo. Aqui eu prefiro utilizar o TNT porque eu sinto que a puxada fica muito mais leve, muito mais delicada para a pele da cliente. Mas isso fica a seu critério, tá? Agora eu penteio todos os fios para cima e agora sim eu faço a aplicação na parte inferior das sobrancelhas. Continuo com o mesmo processo, aplico uma quantidade bem pequena, estico bastante a pálpebra e vou depositando o produto. Estico bem essa cera para que tenha total aderência com o fio, para que a gente possa fazer uma remoção segura sem lesionar a pele, até porque essa é uma região mais sensível. Então eu vou aplicando, deslizando bastante até sentir que a cera ela ficou totalmente acoplada na pele. Venham com um novo TNT ou com um papel, fique à vontade. Deslizo bastante na região, estico bem a pele e só depois eu dou a puxada com firmeza. Normalmente as pessoas sentem dificuldade, sentem que fica resíduo na pele da nossa cliente porque ela infelizmente não remove com uma puxada mais firme. Isso é que vai facilitar a remoção completa. Agora na outra sobrancelha faço a mesma aplicação. Boto a mesma quantidade de produto, deposito sobre toda a área e é importante que a gente realize isso por áreas, por quadrantes, para que não remova fio que é desnecessário. Então eu faço essa aplicação, deslizo bastante e faço o mesmo processo. Pego o mesmo tecido e faço novamente a remoção. Lembrando de esticar muito essa pele
para que a cera ela tenha total aderência aí no local e remova totalmente os fios. Um detalhe sobre essa cera, agora falando um pouco sobre a cera em si, eu sinto que ela não fica tão gosmenta assim, ou seja, quando a gente aplica na pele, ela desliza muito bem, principalmente pela temperatura, porque a minha cliente ela não sente muito desconforto. Então, além de ser confortável, a dor é muito mais reduzida, pelo que nós estamos notando aqui. Então, eu já estou gostando dessa cera, porque ela proporciona muito conforto. É isso que a gente precisa, principalmente quando a gente fala de cera quente. Uma outra característica muito interessante sobre essa cera é que realmente o cheiro ele é muito agradável. Um pouco similar sim ao algodão doce, mas é um cheiro bem docinho, bem confortável. Então a aplicação, além de ser muito mais prática, também é agradável, porque não só eu, como também a cliente, ela sente um conforto maior assim, com um cheiro mais agradável, mais delicado. Então eu tô aqui fazendo o mesmo processo na parte inferior, então eu deslizo bem essa cera. Eu não vou chegar até o final porque ela não me permitiu chegar, você consegue perceber que ela deslizou até aqui e vai ser o suficiente para a gente remover essa camada de pelo na região. Então eu preciso voltar aqui para fazer essa remoção com outra quantidade de cera. Então removo e agora eu vou aplicar na cauda, nesse finalzinho da cauda, porque eu senti que a cera não deslizou até o local. A quantidade que eu botei não foi suficiente para chegar até lá. Então eu vou aplicar uma outra quantidadezinha bem pequena nesse local, deslizo bastante para remover esse pontinho aqui que ficou. Agora venho novamente com o tecido, com a mesma regrinha. Deslizo o meu dedo bem nessa região, estico bastante e puxo rápido. É dessa forma que você vai conseguir uma remoção de pelo com cera seguro e sem nenhuma sensibilidade aí, removendo totalmente os fios. Venho aplicando novamente a mesma quantidade de cera na região e estico novamente. Só que aqui a gente precisa nos atentar principalmente com o crescimento do fio. Então, nesse ponto do centro das sobrancelhas, nós vamos deslizar para cima e aí sim utilizar o tecido para remover o local. Você pode perceber que essa é uma pele íntegra, tá? Não é tão oleosa assim. E o material, a cera, ela tem se comportado muito bem. Não deixou minha pele sensível e, pelo contrário, teve esse resultado lindo. E aí, gostou desse conteúdo? Já deixa aqui embaixo o que você achou e também o próximo produto que você gostaria que eu testasse aqui no canal. Não esquece de curtir e de se inscrever aqui, hein? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!